Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Juliane Vicente, eu sou professora, sou escritora e hoje eu tô aqui para conversar com vocês, para trazer essa oficina Futuros Fantásticos Criação de Histórias. Ela faz parte desse projeto, então, Arte Negra na Escola. E eu tô aqui hoje, então, para falar um pouco de literatura, de criar histórias com vocês. Lembrando, então, bem-vindos a essa nossa aula virtual. E para começar, eu gostaria então de ressaltar o quanto é importante que a gente respeite a individualidade e a pluralidade dos nossos alunos, para que nós possamos conviver bem nesse coletivo, e trazendo então a conhecida frase "sou porque somos", que é a nossa união que vai fazer a força, que vai conseguir ter força para fazer as coisas mudarem e fazer as coisas acontecerem. Então, lembrando também que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é por isso que nós estamos aqui, Então, tendo essa oportunidade de eu repassar um pouco daquilo que eu sei, do que eu conheço, do que eu trabalho para vocês. E também lembrando que esse sempre é um processo de aprendizagem, onde eu aprendo tanto quanto eu ensino, e é assim que as coisas funcionam. Mas então, vamos lá. O que é então essa oficina Criação de Histórias, Essa é uma oficina, então, onde a gente trabalha bastante com a imaginação, bastante com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente vê de outras histórias e a gente gosta e gostaria de fazer algo parecido. E aí temos, então, algumas regrinhas para lembrar e observar. Eu não sou muito de regras, assim, enquanto professora, muitas regras sobre criar histórias, mas tem algumas que são essenciais. Então, quais seriam essas regras para contar uma história? Eu acredito, então, que nós teríamos uma principal regra, que é o uso da imaginação, Usar aquilo que a nossa mente, que a nossa cabeça é capaz de projetar, de imaginar, mesmo aquilo que nós sonhamos, durante os sonhos a gente pode fazer coisas, e vivenciar cenários e lugares e ser outras pessoas nos nossos sonhos, e isso faz parte também da nossa imaginação, Quando a gente cria uma história, a gente está usando a nossa criatividade, aquilo que a gente pode imaginar, aquilo que a gente vê em alguma referência, e transforma aquilo numa história que é só nossa. Então a imaginação em primeiro lugar, a criatividade e imaginação é o mais importante. É ir ao máximo, usar ao máximo a nossa capacidade de projetar esses mundos possíveis, de projetar esses personagens possíveis.
Então, como eu tava falando, né, de onde a gente tira as nossas referências, né, das nossas histórias, a gente pode tirar a base das histórias que a gente quer escrever ou que a gente gosta muito de assistir ou de ler de vários lugares. Por exemplo, nós temos os filmes, que são uma grande fonte de conhecimento e de estudo, né? A gente pode gostar de alguns filmes e querer fazer uma história parecida. Nós também temos exemplos de coisas que nós ouvimos, por exemplo, no rádio, de livros que a gente lê, de conversas que a gente tem com outras pessoas que podem nos ajudar a construir as nossas histórias, que podem nos ajudar a pensar em como essas histórias podem ser. Por exemplo, digamos que eu goste muito de terror. E aí eu gosto especificamente de alguns filmes de terror que apresentem espíritos ou fantasmas. Então, de vários filmes que eu já assisti, eu posso pegar vários elementos dentro desses filmes que eu gosto e fazer uma história só minha. Eu posso usar aquilo que eu já conheço desses filmes para escrever uma história que vai vir da minha imaginação, mas que também vai ter um pouco dessas referências. Da mesma forma, isso também vale para os livros, né? Eu posso ler um livro e achar aquele livro muito legal, eu gostar muito daquele livro, e eu usar ele, né? Eu usar aquela história, talvez algum elemento, alguma coisa dentro daquela história tenha me chamado muito a atenção. Por exemplo, digamos que a protagonista, isso é, a personagem principal dessa história, ela é uma menina que gosta muito de andar de patins. E eu me identifico com isso porque eu gosto de andar de patins. Então eu vou pensar, talvez, numa história, eu quero construir a história de uma menina que também eu consiga me identificar. E assim, quando a gente consegue se ver nesses personagens, também tem a possibilidade que outras pessoas consigam se ver nesses personagens também. Então, assim, né, pra resumir, a gente pode tirar como referência daquilo que a gente vai escrever de diversos lugares. A gente tá o tempo inteiro ouvindo histórias, vendo histórias. Na televisão, você liga a televisão, tem um monte de informação chegando pra gente. Na internet, nos filmes, em vários lugares, em conversas que a gente ouve, em conversa com os nossos familiares. O tempo inteiro a gente tá se comunicando, tá se conversando e tudo aquilo que é informado, que é comunicado, que vai passando, mesmo as histórias que os nossos avós nos contavam, que os nossos pais nos contavam, tudo isso são coisas que podem ser usadas para a criação das nossas histórias. Porque são coisas que nos chegam, informações que nos chegam, e a gente pode trabalhar com essas informações, com essas histórias, e transformar elas de acordo com aquilo que a gente pensa para a nossa história em específico. Mas então vamos lá. Mas Ju, quais são os elementos de uma história? Como que eu posso fazer uma história? O que eu preciso para fazer uma história? Então, eu separei aqui algumas coisinhas que são também bastante importantes de se pensar antes de escrever uma história. A primeira delas, que é muito importante, é o personagem. Quem que vai ser a principal pessoa nessa história que se está criando? Quem vai ser essa personagem principal? Vai ser um bruxo, vai ser um animal, vai ser um alienígena, vai ser um robô. Tem inúmeras possibilidades, eu diria até infinitas possibilidades. E a gente tem que escolher, quando a gente escreve uma história, quem vai ser os nossos personagens. Lembrando que, né, normalmente tem alguns personagens que são mais principais e outros que não são tão... que não aparecem tanto na história. E a gente tem que pensar em todos eles para a história funcionar. A segunda característica que é bastante importante também é a questão do tempo. Quando essa história vai se passar? Ela vai se passar no passado? Ela vai se passar ontem? Ela vai se passar 100 anos atrás? Ela vai se passar no futuro? Ela vai se passar num futuro muito distante, daqui a 1000 anos, quando todo mundo que a gente conhece é totalmente diferente? Então a gente tem que pensar em que tempo isso vai se passar. Ela pode passar também nos dias atuais. Ela pode se passar tendo características que a gente conhece, que a gente convive, como se fosse uma história acontecendo agora.
E aí, a partir dessa questão do tempo, a gente vai entrar numa outra característica que também é muito importante, que é o espaço. O espaço dentro de uma história é quando a gente escolhe onde a nossa história vai se desenvolver, vai se desenrolar. Então, e o espaço, ele não necessariamente é algo que você pode, assim, demarcar muito fechado. Porque o espaço pode ser, por exemplo, uma história, muito naturalmente uma história pode se passar dentro de um prédio, ou dentro de uma cidade, ou a história pode se passar num lugar que não existe, num lugar que a gente pode inventar. Então, tudo vai depender daquilo que a gente quer construir, né, daqueles nossos personagens, né, como que eles são, para pensar também nesse espaço. Como eu disse, podem ser tanto lugares que não existem, como lugares que existem. Então, por exemplo, se pegar uma história onde há um futuro, uma sociedade do futuro, né, há 1000 anos para frente, tem uma sociedade que vive numa cidade que eu inventei, né? E essa cidade vai ter vários elementos também que eu vou poder inventar para construir esse espaço, esse lugar, para que ele faça sentido para minha história. Não tem problema nenhum usar lugares que não existem, como eu disse, né? Podem ser inventados, mas também é bem interessante usar lugares que a gente conhece. E isso vai desde o espaço, né, como cidade, isso também pode ser o espaço da escola, isso também pode ser a história pode acontecer no parque, a história pode acontecer em inúmeros lugares que a gente já conhece. E o bom de escrever histórias com lugares que a gente conhece é que os lugares que a gente conhece, a gente vai estar mais acostumado a saber como que esse lugar funciona, para poder descrever esse lugar, para poder falar como esse lugar é. Então a gente já vai estar acostumado com esse lugar. Então, usar um lugar que existe também é bom. Sobre o fantástico, que é o motivo dessa oficina, né, que é justamente a criação, então, de histórias que são fantásticas, ou seja, que tenham elementos que façam com que essa história se distancie um pouco do real, daquilo que a gente tem como real. Isso pode ser algo sobrenatural, como um espírito, um fantasma. Isso pode ser também outras criaturas como vampiros, lobisomens. Pode ter magia nessas histórias. Pode ter tecnologias muito avançadas, como os robôs. Entende? Então você usa esses elementos que não são necessariamente, né, que não precisam ser elementos do mundo real, do mundo que a gente, em teoria, conhece, né? Então a gente pode usar a nossa imaginação para construir esses mundos fantásticos, para construir uma história fantástica onde várias coisas podem ser possíveis, várias coisas que a gente tem como não possível, como, por exemplo, uma pessoa voar, né? Não, é uma coisa que na nossa compreensão, não é possível que uma pessoa simplesmente, né, saia voando. Mas eu posso inventar uma história, eu posso criar uma história onde isso é possível. A gente não tem também, na nossa vida real, né, na nossa vida cotidiana, as pessoas, por exemplo, não são capazes de estalar o dedo e sair fogo no dedo. Mas na minha história eu posso fazer isso ser um elemento da história, eu posso fazer isso ser possível. Desculpa. E aí também outra coisa que é bastante importante quando a gente pensa em construir uma história é a questão do conflito. O que é o conflito? Pensa comigo. Para criar uma história, existe algo que precisa acontecer, que aconteceu, que vai fazer com que essa história vá para frente. Se não houver um conflito, se não houver alguma coisa que acontece que faça o nosso personagem ter algum movimento, ter que fazer alguma coisa, a gente não tem história. A gente precisa do conflito, a gente precisa que alguma coisa aconteça para que a história se desenvolva. Então, por exemplo, quando há um personagem que tem um sonho, tá? Ele quer realizar esse sonho. A gente pode começar pensando aí para criar um personagem. E o sonho desse personagem pode ser, por exemplo, esse personagem é um personagem que lida com magia.
Pode ser um exemplo. E o sonho desse personagem, o objetivo desse personagem é que ele se torne o maior conhecedor de magia que existe no mundo. Não tem problema. Mas alguma coisa tem que acontecer, alguns obstáculos tem que acontecer até ele conseguir conquistar esse objetivo. E isso são os conflitos. São todas essas coisas que vão acontecendo na história, os obstáculos que esse personagem tem que vencer, né, esses percalços que o personagem passa até que ele consiga atingir o objetivo dele. E aí, como toda, né, história, ela também tem que ser pensado em um final. Esse final não necessariamente precisa ser um final feliz, não necessariamente precisa ser um final muito fechado, assim. Pode ser um final também, às vezes, que a gente, né, escritores muito utilizam, finais abertos, onde a gente deixa que a imaginação de quem tá lendo possa completar algumas coisas que não são ditas, que não são narradas no final de uma história. Então tudo vai depender de como que você quer terminar essa história, mas ela também tem que ter um fim, né? Senão a história não termina. E aí, pra falar com vocês, então, mais especificamente, eu trouxe alguns exemplos de histórias. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu trouxe alguns exemplos de histórias pra gente pensar onde a gente vê esses elementos, tá ok? Então, pra quem não conhece, né, existe o filme A Princesa e o Sapo. Esse filme, ele é uma animação, né, ele é uma animação baseado num conto de fada, né, que vem da literatura oral, que vem da história oral, aquelas histórias que são contadas de geração em geração. E esse filme é baseado em uma dessas histórias. Nesse filme, que é da Disney, nós temos a Tiana. Então aqui a Tiana já é essa moça, né? Ela é uma moça que o desejo dela é abrir um restaurante. Então aí, só nessa pequena explicação da história, nós temos a nossa personagem, que é lá dos elementos que a gente precisa para criar uma história, e nós temos o objetivo dela, que é abrir um restaurante. Essa personagem, ela vive na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então aí, de novo, nós já temos o quê? O espaço, o lugar. E aí, durante a história, né, acontece um incidente com a Tiana. Olha aí, alguma coisa aconteceu que vai fazer a história ir adiante. E ela encontra um sapo no quarto. E ele quer que ela dê um beijo nele para que ele volte a ser príncipe. Só que então, ao invés dele virar um príncipe, o que acontece? Ela vira um sapo. Então aí são os obstáculos, né, que vão se construindo, impedindo ela de chegar no desejo final dela, que é abrir um restaurante. Então várias coisas vão acontecendo, né, até que ela chegue nesse objetivo. Então, eu não vou contar o final da história, né? Pra quem quiser assistir. É muito bom essa animação, é muito boa. E ela tem todos esses elementos que eu falei, que eu elenquei lá no início, né? Ela tem o personagem, tem o espaço, tem o conflito, né? Porque ela vai ter que voltar a ser humana, né? Tem a questão do fantástico, porque tem esse sapo que fala. Esse sapo que fala e diz que era um príncipe. Isso é do fantástico. Isso é daquilo que não necessariamente vem do mundo real, é algo inventado, né? Então tem toda uma questão de magia também nessa animação, então tem todos esses elementos que fazem essa história ser uma história fantástica. O outro exemplo que eu trouxe para vocês, que também é do cinema, e é um filme que eu também recomendo muito, é o Pantera Negra, né? E aí, o que acontece nesse filme do Pantera Negra? Nós temos o T'Challa, que é até então o príncipe de Wakanda. Ó, então nós já temos duas coisas aqui. Nós temos o T'Challa, que é o personagem principal, né, que é um dos protagonistas do filme, que é príncipe de Wakanda. O que é Wakanda? Wakanda é essa nação, né, inventada, ela não existe, né? E ele é o príncipe deste lugar. Mas então,
Então vamos lá. O que acontece nessa história? O T'Challa, né? Acontece algumas coisas com o T'Challa que ele vai atrás, né, de um ladrão, né, que roubou de um Wakanda um punhado de vibrânio, né? E esse vibrânio, né, é esse metal dentro da história que ajuda essa sociedade a ser muito avançada, ter uma tecnologia muito avançada. E ao mesmo tempo que essa história tem essa questão, né, desse vibrânio, ela também ela traz vários elementos, né, da cultura africana, da cultura afro, né, dentro dessa história. E aí, então, essa história, ela acontece, né, nesse lugar que não existe, que é Wakanda, e nós temos esse personagem, que é o T'Challa, né, o nosso protagonista, e nós temos esses conflitos, né, que vão ir acontecendo durante a história e que vão ter a ver com ele se tornar o rei de Wakanda. Então, nós também aí já temos um objetivo. Então nós temos o lugar, nós temos o tempo, nós temos os personagens, e aí essa história é construída então dessa maneira. Esse filme, ele é muito bom, eu super recomendo, assim. Ele é muito divertido, ele é muito bonito o filme. Ele é um exemplo muito interessante de se pensar, né, em escrever as próprias histórias a partir desse filme. Porque esse filme, ele mostra elementos da cidade, dessa cidade inventada. Ele tem as roupas que eles usam. Ele tem as personagens, tem um grupo de personagens que são guerreiras. Então esse grupo é um exemplo de referência de uma fonte que a gente pode buscar para criar as nossas histórias também. Por que não? É possível. E o nosso terceiro exemplo é A Cientista Guerreira do Facão Furioso. Esse é um livro brasileiro, escrito pelo Fábio Cabral, que é um escritor muito importante, né, para a nossa história da literatura fantástica. E aí, nessa história, A Cientista Guerreira do Facão Furioso, a gente tem, né, uma metrópole chamada Ketu 3, que também é inventada, foi inventada pelo escritor. E nessa metrópole, ela é governada, então, pelos sacerdotisas empresárias e tecnologias fantásticas movidas a fantasmas. E tudo isso é inventado, tudo isso vem do fantástico. E aí nós temos, então, a nossa personagem, que é a Jamila. Aí, de novo, nós temos a cidade já, o espaço, e já temos a Jamila como a nossa personagem. E o sonho dela, o desejo dela é se tornar a maior engenheira de Ketu 3. Esse é o sonho dela. Aí vem o quê? Que eu falei antes, a questão dos conflitos. De existir várias coisas que vão ir acontecendo até que esse personagem consiga realizar o seu objetivo. Ou talvez perceba lá no final, quando chegaria o objetivo, que talvez aquele objetivo, aquele sonho não era bem o que ele queria. Isso também pode acontecer. E aí o que acontece? Na descrição dessa história, né, desse livro, que ela quer então se tornar a maior engenheira de Ketu 3, há um porém, né? Ela não consegue manter muito foco, né? Porque ela tem que lidar com o pai dela, que tem 3 empregos, uma namorada patricinha encrenqueira e um valentão da escola que sempre atormenta ela. Ela também tem outras coisas que vão acontecendo, ela tem alguns sonhos com feras, lua cheia, sangue e destruição que ela não sabe o que é. Do início da história, ela só queria ficar de boa, então, no quarto dela, né, fazendo os dispositivos, né, lembrando que ela queria ser uma engenheira, mas houve tanta confusão, há tantas coisas que acontecem ao redor dela, né, então, de novo, esses conflitos, esses obstáculos que vão acontecendo, que ela tem que, então, tomar uma atitude, fazer alguma coisa. E é isso que vai mover a história. Então, alguma coisa sempre tem que acontecer para mover a história. Esse livro também é muito legal, eu recomendo ele, A Cientista Guerreira do Facão Furioso, e outros livros também do mesmo autor. Agora eu vou falar um pouquinho em específico de cada um daqueles elementos quando a gente pensa em construir uma história. A primeira delas é criar um personagem único. Quando eu digo isso, e aí eu trouxe aqui algumas perguntas que elas são super importantes pra gente construir o nosso personagem. Porque o nosso personagem, ele vai ter
um diferencial a partir do momento que ele for construído, né, de uma forma que ele consiga ter diversas características que as pessoas consigam acreditar. E como que a gente pode fazer isso? Se perguntando várias coisas sobre como esse personagem é. Então, como que ele é? Não só fisicamente. A gente não pode pensar só fisicamente como um personagem é. Por exemplo, é alto, negro, com cabelo black power, gosta de usar roupas azuis, sabe? Todas essas características, elas são mais do físico. Mas a gente não necessariamente precisa estar pensando só nelas. É interessante que a gente não acabe pensando só nelas. Que a gente pense em outras características dos nossos personagens que vão fazer com que eles fiquem mais complexos, vão fazer com que eles fiquem mais verossímeis, fazer com que as pessoas acreditem naquela história e naquele personagem. Então, algumas perguntas que podem ser feitas, né, que a gente pode pensar sobre o nosso personagem, que são descritas aqui. Como que esse personagem se sente no mundo, do que esse personagem tem medo. Às vezes o medo pode ser usado como um elemento que vai fazer a história acontecer. Digamos que um personagem tem muito medo de altura. E ele quer realizar o objetivo dele, X. E em algum momento, algum dos obstáculos que vão aparecer na história desse personagem, digamos que ele precisa enfrentar o medo de altura dele para poder prosseguir, para poder continuar a história. Ele precisa fazer isso. Então, isso é um elemento interessante de se trabalhar. Usar esses medos, né? Usar esses medos para talvez colocar esses medos como um elemento da história que vai fazer a história se desenvolver. Do mesmo modo, a gente também tem que pensar quais são os sonhos dos nossos personagens, quais são os desafios, quais são os desejos dos nossos personagens, o que eles querem alcançar, onde eles querem chegar. E aí isso vai nos ajudar a construir, né, a colocar os elementos necessários nesse personagem para que ele talvez alcance esse objetivo ou ele vá treinar, vá se desenvolver para conseguir alcançar esse objetivo. Quais os desafios que o personagem precisa vencer para alcançar os objetivos? De novo, como que esses obstáculos, né, como que eles vão acontecer, o que ele vai precisar vencer até chegar no objetivo dele. E outra coisa também que é bastante importante, aí pensando nos outros personagens ao redor do personagem principal, é pensar quem vão ser os companheiros desse personagem. Ele vai ter amigos que vão ajudar ele vai ter pessoas da família que vão ajudar ele vai conhecer outros personagens na história que vão acabar virando seus companheiros. Às vezes, um personagem que é inimigo um do outro, eles acabam, mesmo no início eles são inimigos, alguma coisa às vezes acontece que eles têm que se alinhar, que eles têm que trabalhar juntos. E aí eles acabam se tornando companheiros. Isso também é bastante interessante de se pensar. Pensando no tempo da história. Como eu disse anteriormente, a gente pode pensar em diversas maneiras, né, para pensar em quando essa história vai se desenvolver. E aí, essa história pode, por exemplo, se passar no passado, no tempo das cavernas, antes da internet, numa sociedade, num mundo onde não existe telefone. Dá pra se pensar, né, em diversas formas de construir, né, esse tempo na história. Pode também, como eu disse anteriormente, se passar no presente, né, nos dias atuais, com os elementos que a gente conhece, com as tecnologias que a gente conhece, com objetos que a gente conhece, enfim. E também pode se passar no futuro. Aí aqui tem alguns exemplos de futuro. Tanto um futuro onde onde todas as pessoas tenham poderes sobrenaturais, por que não? Pode ser um futuro onde as pessoas terem robôs seja algo comum. Todo mundo tem o seu robô na sua casa, então um futuro mais tecnológico. E também pode ser um tempo inventado. Tem várias inúmeras histórias e filmes, enfim, que trabalham com a questão das viagens no tempo. Então não tem um tempo linear, né? Quando você tem a viagem no tempo, você pode, né, a depender da história, viajar no presente, no passado, no futuro, né? Fazendo todas essas viagens no tempo.
E aqui eu coloquei um exemplo de um filme, uma referência também, se alguém tem interesse em fazer histórias com viagem no tempo, que é o A Gente Se Vê Ontem, que é um filme bem legal, que é de dois adolescentes que eles descobrem, né, eles tentam desenvolver uma máquina do tempo. É um filme muito divertido, muito legal, e que pode ser usado como referência, né, como base, para se pensar histórias que trabalhem com o tempo, que não é um tempo fixo, né, um tempo variável. Pensando no lugar. Aí, de novo, onde que essa história pode acontecer? Ela pode ser uma história que vai passar no cotidiano, de novo, aquilo que a gente conhece, a nossa escola, a nossa cidade, pode se passar na praia, o nosso país, como pode também se passar em lugares que a gente já ouviu falar, mas nunca foi conhecer. E daí, às vezes, é importante a gente perguntar para outras pessoas, pesquisar na internet de lugares que a gente não conhece, mas que a gente gostaria de colocar na história, para poder saber, né, como que é esse lugar, quais são os elementos que tem nesse lugar, como que são as construções desse lugar, o que as pessoas comem nesse lugar, como que as pessoas são nesse lugar. Outro tipo de lugar também que pode acontecer história, trazendo mais para esses ambientes fantásticos, pode ser em reinos povoados, pode ser nave espacial, pode ser em outros planetas, ou também a gente pode simplesmente criar um lugar que não existe, como é o exemplo de Wakanda, que é um lugar que não existe. A gente pode pensar, talvez, na nossa cidade, mas com elementos que a gente... que a gente não tem acesso, né? Que não existem nesse momento, e a gente dizer que na nossa história eles existem. Que na nossa história, por exemplo, carros voam. Eu moro em Porto Alegre. A gente pode dizer, eu poderia criar uma história onde eu diria que em 2021 se chegou a uma tecnologia, né? Se conseguiu chegar a uma tecnologia onde os carros eles voam. As pessoas não usam mais carros nas estradas, eles apenas voam. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu inventei, se faz sentido dentro da história, tá tudo bem. E aí, a minha última dica, assim, pra essa questão da oficina é pensar, né, é valorizar a cultura negra e pensar o quanto a gente pode usar elementos que a gente tem relacionados à cultura negra para fazer as nossas histórias fantásticas. Porque, por exemplo, nós temos dentro do folclore inúmeras figuras, inúmeras criaturas que podem ser usadas como personagens das nossas histórias, como o próprio Saci, como o Curupira, como o Boitatá. Nós também temos uma série de animais, não só brasileiros, né, mas também pensando, né, na nossa raiz africana, que também podem ser usados para escrever, para criar nossas histórias. Então nós temos, por exemplo, aqui eu coloquei a foto da búfala, da girafa, ou pensando mesmo nos nossos animais, né, dos nossos pássaros. Tem diversos... eles podem tanto fazer parte, né, da história de uma maneira secundária, como eles podem também ser os personagens principais. A história pode ser sobre eles também. Do mesmo modo, a gente também tem dentro da nossa cultura diversos outros elementos que nos fazem, né, que constroem aquilo que a gente conhece como ser brasileiro. Então também é importante, interessante, né, a gente usar esses elementos da nossa cultura, usar essas coisas que fazem parte daquilo que a gente é, daquilo que a gente é construído como pessoa. Tanto das nossas frutas, né, das nossas florestas, da nossa cultura da capoeira, dos turbantes também, porque não ter uma personagem que use um turbante, do nosso carnaval, né, das nossas danças, dos nossos orixás. Então a gente tem muitos elementos da nossa música, do batuque, do tambor, do pagode, do samba. Então a gente pode usar toda essa riqueza cultural que a gente tem, toda essa quantidade infinita de elementos que fazem, que nos traduzem aquilo que a gente é enquanto brasileiro, enquanto, né, afro-brasileiros. A gente pode usar esses elementos para escrever as nossas histórias. E essa é a dica final, assim, que eu deixo. Né, a partir de todas essas referências que eu trouxe, eu espero que vocês consigam escrever as histórias de vocês, que vocês criem os mundos de vocês, que vocês utilizem, né, toda essa riqueza cultural que a gente tem, né, que a gente precisa tá
tá divulgando, né, tá construindo juntos. E qualquer dúvida, enfim, que vocês tiverem, né, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é julianevicenteautora@gmail.com e meu Instagram é @juliane.vicente. Eu tô muito feliz de novo, né, agora para encerrar, de estar aqui nesse espaço, né, falando um pouco com vocês, né, fazendo essa oficina. E eu só queria agradecer pelo convite, né, por poder participar desse projeto Arte Negra na escola. E eu tô disponível para qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.